Hoje nós iremos falar sobre combustíveis. Iremos ver do ponto de vista químico como acontecem essas reações. Que reagentes são necessários e quais são os produtos formados numa reação de combustão. De modo geral, combustível é toda substância que reage com oxigênio, liberando energia na forma de calor e gases. Entre os combustíveis sólidos estão o carvão, a madeira e a turfa. O carvão é queimado em caldeiras para transformar a água em vapor, que move máquinas. A turfa e a madeira são utilizadas principalmente para calefação doméstica e industrial. Os combustíveis líquidos podem ser minerais ou não minerais. Os minerais são obtidos pelo refino do petróleo, pela destilação do xisto betuminoso ou hidrogenação do carvão. Os mais usados são a gasolina, o óleo diesel e o óleo combustível. Os não minerais são os álcoois e os óleos vegetais. Os combustíveis gasosos formam com o ar uma mistura mais homogênea. São exemplos o gás natural, usado em veículos e na produção de energia elétrica, e o gás liquefeito de petróleo, largamente usado nas residências. Como nós podemos observar, combustível é um material que vai ser necessário para uma reação química, um comburente, e vai haver a formação de calor, vai gerar calor. Então, toda a reação de combustão vai gerar calor. Vamos observar aqui a equação geral da combustão. Evidentemente, numa equação, eu preciso dos reagentes e o reagente fundamental é o oxigênio. Então, vejamos. Na queima de uma vela, observem que a gente tem a formação do fogo, evidentemente está sendo necessário o oxigênio, Todo combustível precisa do comburente, que no caso é o oxigênio, e à medida que ele vai sendo consumido, nós teremos então a formação dessa chama. Observem agora se nós colocarmos um copo, se eu vedar essa vela com o copo. À medida que vai passando o tempo, o oxigênio vai sendo consumido e com o passar do tempo esse oxigênio vai deixar de existir. Quando isso acontecer, automaticamente vai acabar a combustão. Então a gente pode dizer, na verdade, que a reação de combustão é necessário o comburente, no caso o oxigênio. Então toda reação de combustão eu vou ter o combustível mais o oxigênio e que vai gerar uma outra substância ou outras substâncias. Então nós sabemos que os combustíveis mais utilizados hoje em dia são derivados do petróleo. Vamos mostrar como acontece essa reação química. O que nós temos que saber, evidentemente, para poder trabalhar a equação de combustão. Vamos começar com os combustíveis orgânicos, mostrando a combustão total. O CXHY está simbolizando o combustível. Normalmente os derivados do petróleo são hidrocarbonetos, eles são formados apenas por carbono e hidrogênio e, evidentemente, vai precisar do oxigênio. Nessa reação, o que acontece? Acontece a formação do gás carbônico e da água. Então, eu queimando um composto orgânico, eu vou ter como produto gás carbônico, dióxido de carbono e água. E existe a possibilidade da quantidade de oxigênio ser deficiente. Então nós podemos ter a combustão parcial. Nesse caso, mesmo combustível com oxigênio, e daí eu tenho a formação do monóxido de carbono e água. Então a diferença, como eu tenho uma quantidade de oxigênio menor, eu não terei a formação do CO2, e sim do CO. A fuligem. Por que se deve manter os carros bem regulados? É simples. Porque a combustão nos motores dos carros deve ser completa. Se for incompleta, a combustão gera um monóxido de carbono, que é extremamente tóxico. Se a combustão for sensivelmente incompleta, o carbono sai do escapamento dos carros na forma de fuligem, uma fumaça escura e formada por minúsculas partículas sólidas de carvão. Além de prejudicar enormemente a saúde das pessoas, a fuligem, segundo dados da ONU no Brasil, é o segundo maior causador de mudanças climáticas.
perdendo apenas para o dióxido de carbono. E existe a possibilidade ainda com a quantidade mais deficiente de oxigênio, essa combustão parcial gerar fuligem. Então nós temos aí a formação do fuligem que está simbolizado pelo carbono sólido, na verdade, seria então a fuligem. Eu tenho essas três possibilidades, os três tipos de combustão, né? A primeira, para a gente fazer o comparativo com as demais, observem que a única diferença é exatamente na combustão completa eu tenho a formação do CO2, na parcial o CO e na parcial com formação de fuligem apenas o carbono. O que nós precisamos conhecer, na verdade, é que essas reações, elas têm que ser balanceadas de acordo com a quantidade de átomos que tem em cada um dos combustíveis orgânicos. Então, tendo em vista essas três possibilidades de combustão dos compostos orgânicos, nós vamos mostrar como exemplo o metano. O metano, que ele tem fórmula CH4, né, um gás, ele precisa então do oxigênio e, é claro, como a combustão é completa, eu sei que vai produzir o gás carbônico e vai produzir água. Observem um detalhe aí, a equação balanceada. Eu tenho um átomo de carbono no primeiro membro, tenho um átomo de carbono no segundo membro. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio no primeiro membro, por isso eu coloquei na frente da água o 2, porque 2 vezes 2, 4, e aí está balanceado. O oxigênio no primeiro membro tem 4 átomos, 2 vezes 2, e tem mais 4 átomos no segundo membro, 2 átomos no CO2 e 2 átomos no H2O. Então esse é o detalhe da combustão completa. Para qualquer trabalho com essa reação é preciso que ela esteja balanceada corretamente. Vejamos então a combustão incompleta do mesmo gás. A gente já vai observar, eu coloquei 3/2 porque a deficiência de oxigênio não vai gerar o CO2, vai gerar o CO. Mas também a equação aí está balanceada. Observem pela quantidade de átomos presentes no primeiro membro com a quantidade de átomos presentes no segundo membro. Então o que diferenciou foi o produto CO, o monóxido de carbono, consequentemente o balanceamento do oxigênio. Vejamos agora quando o metano tem a formação de fuligem, no caso o carbono sólido. Então nesse caso nós temos aí a equação também balanceada, a quantidade de oxigênio já é menor, por isso a gente também diz que é uma combustão incompleta. Agora vamos ver no caso de um outro gás, o gás butano. Da mesma forma, ele é um hidrocarboneto, ele é só formado por carbono e hidrogênio, derivado do petróleo, são 4 átomos de carbono e 10 de hidrogênio, e eu vou estar fazendo a combustão completa. Vejam a quantidade de oxigênio, 13/2, isso é claro, para a equação ficar devidamente balanceada. Aí eu tenho a produção do CO2, 4 mols de CO2, porque eu tenho 4 átomos de carbono no primeiro membro, 5 mols de água, porque eu tenho 10 átomos de hidrogênio, então eu tenho que ter 10 átomos de hidrogênio também no segundo membro. Então aí a combustão completa, a formação do CO2. Agora vamos ver a combustão incompleta desse mesmo gás butano. Já vejam a quantidade de oxigênio, já é diferente, já é menor, 9/2, para que esteja balanceada, mostrando a quantidade de monóxido de carbono produzido de água, a quantidade em mols é a mesma, mas como não é mais CO2, é CO apenas, a quantidade de oxigênio foi reduzida, por isso que formou apenas o monóxido de carbono e não o dióxido de carbono. E no terceiro caso, finalmente, com a produção da fuligem, a combustão incompleta do butano, agora formando a fuligem, a quantidade de oxigênio diminuiu mais ainda. Veja a quantidade de carbono, quantos mols de carbono eu tenho? 4, que é a mesma do primeiro membro. De água eu tenho 5 mols, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio na água, então tem 10, está balanceado. E a quantidade de oxigênio, que ficou sendo, então, no caso, 5/2. Então, é muito importante que a gente tenha as equações devidamente balanceadas, porque essas quantidades em mols vão nos dizer o quanto que está sendo ocorrendo na reação e o quanto está sendo produzido, na verdade, em cada uma das reações de combustão. É importante que eu tenha, então, esse conhecimento do balanceamento das equações. Então, como nós vimos na aula de hoje sobre combustíveis, é importante que a gente tenha o conhecimento químico da reação de combustão, que os combustíveis precisam, evidentemente, de um componente para poder a reação acontecer, E os combustíveis mais utilizados hoje em dia são derivados do petróleo, que são, na verdade, hidrocarbonetos, onde
nessa reação de combustão, a gente tem a formação de CO2 e H2O, se for uma reação completa, né, a formação do gás carbônico e da água, ou a combustão parcial, incompleta, onde no lugar de CO2 a gente vai ter a formação do CO, do monóxido de carbono e água. Ou em casos extremos, por deficiência de oxigênio, a formação de fuligem e água. Então, a gente tendo esse conhecimento químico, é muito importante para a gente saber as quantidades que são produzidas, no caso dos compostos, nas reações de combustão, para os combustíveis mais utilizados hoje em dia.